Há 22 anos atrás eu estava em Cuba. Há 6 anos atrás, quando a outra vez esteve cá em Angola, eu não era ninguém. Eu estava na barriga. Naquele momento estava a combater na região de Cabinda. Tinha 2 anos, só comia, dormia e brincava. Eu nasci propriamente mesmo lá no Esquimo, no Kwanza Sul, onde eu nasci. Não conhecia a televisão, não conhecia nada praticamente. E há 22 anos atrás, eu tinha 32 anos de idade, trabalhava em um dos projetos da empresa no Brasil. Em 1984, quando a Odebrecht chega a Angola, muitos dos seus atuais colaboradores ainda eram jovens e crianças. Estavam a estudar. Outros já buscavam alternativas de trabalho e sobrevivência no mercado em crise, num país em conflito. O futuro era incerto, as perspectivas limitadas. Eu sou natural de Lungo Alto e não foi uma vida boa, e porque se tratava de uma fase em que o país estava a atravessar situações muito complicadas de guerra. A gente não vivia senão mais da caça, né, e fugir à guerra, porque naquele tempo a guerra era intensa e a gente não conhecia praticamente o desenvolvimento total do país. Era ajudar as mamães, levar algumas coisinhas das lavras para as casas. Naquela altura, nada fazia crer que a situação que vivemos hoje seria possível, mesmo os mais otimistas. Tinha dias que não podíamos ir para a escola porque a rusga estava em todas as ruas. Então nós perdíamos aulas, nós ficávamos semanas em casa quando a rusga estava intensa e acabávamos às vezes por reprovar por faltas. Então, para eu que vivia aquilo, eu que estava a viver aquilo, o que é que eu sonhava com o futuro? Nada, nada. Até porque eu nunca esperava que a guerra fosse terminar. Na década de 80, quando a Odebrecht atende ao grande desafio de construir a maior hidroelétrica do continente africano, poucos investidores olhavam para Angola com interesse. Era um mercado de risco, uma economia estagnada com os índices de inflação que ultrapassavam a marca dos 1000%. Trabalhar e sobreviver neste contexto era uma luta cotidiana. Na altura o país não tinha quase nada, não tínhamos nada nas lojas, só tínhamos o básico. Então era ajudar a minha mãe a ir à loja, estar na bicha. Na altura punhamos a pedra no caminho. Enquanto a minha mãe nos levava à escola, eu deixava a pedra para a minha mãe voltar e depois eu ia para a escola e ela ia comprar o pão, ia comprar a carne, ia comprar os ovos. Eu vendia cerveja no período da manhã para ajudar a minha mãe a suprir as necessidades lá de casa, porque eu era o mais velho. Na altura já tinha 12 anos. E no período da tarde eu ia para a escola. Era um sacrifício muito grande. Saíam com volumes de dinheiro e voltavam. Um saco de açúcar, um saco de arroz, um saco de feijão, um saco de não sei o quê. Pelo menos durante alguns meses não teriam que andar com sacos de dinheiro, não teriam que comprar um monte de coisas, porque o dia seguinte tudo que tinha hoje não valia tanto que valia na vez passada. Já viu a mortalidade que houve naquela fase? Ouviram dizer de muitos trabalhadores do Projeto Capana morreram num ônibus. Só que eu safei nessa, né? Por acaso consegui esgalhar, porque eu vivo em Malange, nasci em Malange, conheço todas as matas dali. Eu consegui me safar pela mata e fui. Só que para trabalhar me ficou difícil depois. Quem era o pai e a mãe em casa era a minha mãe. Eu vendia carvão, dependendo do período do horário da escola. Se eu estudasse de manhã, vendia o carvão à tarde. Foi uma altura em que foi difícil, mas todos nós, eu vejo pelos meus vizinhos, aprendemos a partilhar, aprendemos a sobreviver, aprendemos a produzir o que é nosso. Mais de 20 anos se passaram e a Odebrecht pôde testemunhar a transformação de um país e de um povo. No trabalho e no convívio com os angolanos, viu a confirmação do que sempre acreditou: força,
talento, riqueza e capacidade esta nação sempre teve. Era preciso apenas que as armas se calassem para que os campos voltassem a produzir, para que as indústrias voltassem a funcionar, para que as obras mudassem a paisagem de Angola. Todas estas transformações fazem de Angola um dos mercados que mais crescem em todo o mundo. Em 2005, o país já aparecia em 4º lugar no ranking mundial do Índice de Investimento Estrangeiro. Foi também o país que registrou o maior volume de investimentos estrangeiros acumulados entre 2002 e 2004, com 7,2 bilhões de dólares. Um valor mais de 3 vezes superior ao registrado, por exemplo, na África do Sul. Para além da paz, outro fator decisivo: os avanços conquistados pelo governo na estabilização da economia. O país, que em 2002 registrava um índice inflacionário de mais de 100%, chega em 2006 com uma moeda estabilizada e uma inflação estimada em torno dos 10%. O Produto Interno Bruto, por sua vez, apresenta em 2006 uma taxa de crescimento superior a 19%, com previsão de ultrapassar os 31% em 2007. Destaca-se neste contexto a grande contribuição da construção civil, que desponta como segmento não petrolífero da economia que mais cresce e gera empregos no país. As obras públicas e privadas já oferecem trabalho para cerca de 200 mil angolanos, um número que deve ser duplicado até 2008. Angola está a crescer e, com ela, a confiança no futuro. Surpreendi com a alegria das pessoas e, assim, não lamentar o passado, e sim correr à frente. Se profissionalizar, pessoas voltando que foram para fora na época da guerra, voltando, ajudando o país e o país desenvolvendo. As infraestruturas estavam todas destruídas, mas em fase de paz agora estamos a reconstruir, não é? Estamos a reconstruir as nossas infraestruturas, como o colega acabou de dizer, a estrada da Samba. Agora está uma beleza, que nem no céu, como ele disse, né? Quer dizer, antes inundava carros, mas hoje a gente passa com carro branco até, que o carro fica mais limpo do que na outra hora ficava sujo. E isso é uma mudança do país. Coisa que eu mais reparei mudança aqui no país foi, a nível de humano, é a força de vontade de todo um ser humano angolano. Criou-se maiores condições de desenvolvimento, maiores condições de trabalho. Isso criou uma vontade tão grande, principalmente nos jovens, todo jovem agora quer estudar. Olho para o futuro com uma visão ampla. Hoje eu estou na Odebrecht. A Odebrecht, graças a Deus, eu falava há pouco, deu-me oportunidade de crescimento. O sentimento é um sentimento de vitória, né? Vejo que as coisas estão-se a realizar com toda a facilidade, com toda a transformação e toda aquela abertura que o governo dá para aquelas empresas que têm capacidade de trabalhar. Eu trabalho na sala de projetos. Os projetos saem da minha sala para ir para o campo. Hoje eu passo para ir, para aquela via da Samba, olho para aquilo e digo, fogo, eu estou a colaborar para isso. E sinto-me orgulhosa, sabe? A Odebrecht tem a satisfação de fazer parte desta mudança. Está presente na reconstrução do país como empresa contratada na realização de grandes obras e projetos públicos que já beneficiam milhões de angolanos. Está presente também como empreendedora em projetos imobiliários, comerciais e de mineração que somam investimentos da ordem de 400 milhões de dólares. Como contribuinte, a empresa é hoje responsável pelo pagamento de mais de 50 milhões de dólares anuais em impostos e tributos. Atualmente, são mais de 8.500 trabalhadores empregados. Nas 2 últimas décadas, entretanto, a empresa investiu na formação de 20 mil profissionais angolanos. Transferindo conhecimento e know-how, a Odebrecht avança na formação de quadros e na consequente substituição da mão de obra expatriada pelo trabalhador nacional. Para mim, toda empresa estrangeira que deve vir investir em Angola deve proporcionar, primeiro, geração de emprego, redução do desemprego dentro do país. E a Odebrecht, nesse ponto, eu dou nota 10, porque nós geramos empregos verdadeiros. E vem o segundo ponto, que é a passagem de tecnologia. Então, este é o ponto que para mim é fundamental.
Então, quando a empresa vai passando tecnologia para o pessoal angolano, quer dizer que está preocupado com o desenvolvimento do país. Eu notei, observei que havia espaço de crescimento que eu não encontrei na empresa anterior. E tive paciência, esperando que a oportunidade chegasse. Chegou esta oportunidade? Cresceu? Muito. Veja, eu trabalhei na outra empresa durante 10 anos. 2 anos, no primeiro ou no segundo ano, depois de trabalhar na Odebrecht, o progresso profissional que eu tive não tinha comparação dos 10 anos da empresa anterior. Me deu uma oportunidade, comecei a aprender a operar máquina. Chegou o momento que não podia ter mais operadores de escavadeira nesta área brasileira. Assumi o lugar dessas máquinas, comecei a operar e me deram a oportunidade para instruir pessoas também angolanas como eu. Comecei a instruir, agora sou o homem que mais faz instrução de operadores angolanos. Encontrei pessoas de boa fé, tanto brasileiro como angolano, me ensinaram a conhecer acerca do trabalho. Hoje eu sou um bom pedreiro, ladrilhador, pego granito, etc. Leio o projeto, tudo graças ao Odebrecht. Então, me orgulhei muito nisso, né? E, acima de tudo, as normas da empresa, ter responsabilidade, respeitar daquela pessoa que eu achar que é meu superior, tanto que meus colegas. E aí, enfim, a empresa achou me dar uma equipe, sou líder de uma turma, mas minha esperança não fica por aí, porque também quero ver os outros com farda castanha, também tenho que meter. Então, aqui é só subir, velho. Não tem mais que descer, não. Destino é para frente, já que já tem paz no país, então agora vamos arrebentar mesmo. Graças a Deus, hoje sou responsável pela produtividade, equipamento e cyber. Consigo trabalhar muito bem hoje. E naquele tempo dizia sempre, eu quero trabalhar com computador. Vejo pessoas a trabalharem com computador, não sabia o que era. Hoje, quando estou sentado no escritório a trabalhar, lembro do meu passado. Então é só de louvar a oportunidade que esta empresa me tem dado. Como acabava de dizer o colega aqui, ele não deve nada, a Odebrecht não lhe deve, mas sim nós é que devemos à empresa a responsabilidade e, sobretudo, manter a confiança que os líderes também têm depositado em nós. Presente em 18 países de 4 continentes, a Odebrecht possui uma longa experiência internacional. Tem demonstrado ao longo da sua atuação a rara capacidade de adaptar-se a culturas e povos diversos e em cada convívio aprimorar o seu trabalho. Em Angola, como no Brasil, nos Emirados Árabes ou nos Estados Unidos, esta capacidade nasce de um valor fundamental, a humildade. Humildade de reconhecer que todo êxito pode ser superado e é sempre resultado de um esforço coletivo, de uma integração saudável e produtiva, onde todos têm a oportunidade de ensinar e aprender. Não só vim para cá pela questão de salário, mas as pessoas têm que acreditar em algo mais. Tem que acreditar na sua carreira profissional, tem que acreditar na reconstrução do país, tem que acreditar no que está fazendo. Amar, acreditar e saber fazer, querer fazer. Porque senão, não dá. Então aqui a gente consegue aprender muito. Aqui é um grande desafio, tanto pessoal quanto profissional. Eu tenho experiência prática disto. Eu sou líder de uma área e na minha equipe tem brasileiros. Naturalmente, a todo momento e a toda hora, nós temos estabelecido um diálogo permanente, tá? Onde eu passo uma parte do conhecimento que eu tenho para eles. O recíproco também é válido. E eu muita coisa também aprendo deles, não obstante eles trabalharem para a minha equipe. Difícil, né? Até como na vivência de sair, andar, era tudo complicado. Hoje eu não vejo nem isso aí, que hoje eu sou angolano, praticamente eu sou angolano. Eu ando meia-noite, 2 horas, 3 horas da manhã, todo mundo já. Ela aqui é uma brasileira, a pessoa que eu não fosse brasileira. Você é brasileiro, eu sou brasileiro. Quer dizer, muitas pessoas não sabem que eu sou brasileiro. Até quando tem algum conflito na rua aí fala assim, não fale nada, fica quieto. Terceiro dia, eu continuo a falar mais para ele. Eu assim, pô, Joatan, agora já estou com um sotaque mais brasileiro. Mas na altura digo, pô, Joatan, tu nunca falas comigo, tens algum problema comigo? E ele assim, bem, engenheira, é assim. Você fala, eu ouço, mas não entendo nada que você diz. Você fala tão rápido, com uma linguagem que eu nem sei o que você está falando. Então eu prefiro ficar calado. Calado ali, eu disse,
Tá bom, a partir daí eu aprendi. Eu vou falar devagarzinho até o pessoal me entender. De repente um funcionário chega para mim e diz, chefe, eu tenho uma preocupação para meter no chefe. Eu digo, em mim não, você vai meter em outro. Deixar a todos um abraço, pedir desculpa por aquilo que eu não devia ter feito e não fiz, né, porque ninguém é completo, né? E pedir, gostaria de ter hoje 20 anos para passar mais uns 20 aqui. Líderes e liderados, operários e engenheiros, jovens e veteranos, homens e mulheres, brasileiros e angolanos. Estes são os rostos e os braços da Odebrecht Angola. Na trajetória destas pessoas, a história de um país e o percurso de uma empresa. Uma empresa que tem o orgulho de aqui ter chegado na primeira hora dos nossos desafios. E quando estes desafios foram ainda maiores, aqui permaneceu. Apostou, continuou, ampliou a sua participação e o seu compromisso. Uma empresa que leva consigo uma experiência insubstituível. Ter trilhado com os angolanos os caminhos que levaram o país da instabilidade à confiança, da dúvida à certeza, do sonho à obra construída.